Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, um período em que nós estamos edificando a nossa fé, crescendo no conhecimento da verdade, no conhecimento de Cristo Jesus. E é bem sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje iniciamos a nossa leitura na carta de Tito, do apóstolo Paulo a Tito. Leremos o capítulo 1 e os versículos que eu quero compartilhar com você são os versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Olha que interessante, amados. Paulo falando sobre o ministério chamado dele. Ele, como servo de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo, foi chamado para levar os eleitos, ou seja, os cristãos, a uma vida de fé e de conhecimento da verdade. Essa fé e esse conhecimento conduzem os cristãos a uma vida piedosa, a uma vida de rendição a Deus, a uma vida de submissão a Deus, a uma vida santa, reta, justa diante do Senhor. E essa fé e esse conhecimento se fundamentam numa esperança, que é a esperança da vida eterna. Nós fomos chamados por Deus e a nossa esperança não está nesse mundo aqui, nessa vida aqui. Essa vida é apenas transitória. O período em que nós estamos vivendo aqui é transitório. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa pátria é a pátria celestial. O nosso destino é estarmos para sempre com Cristo. Amados, nós como ministras de Deus, eu e a Karina aqui do Ministério Vida, nós temos sido chamadas pelo Senhor para encorajar os nossos irmãos a viver pela fé e a crescerem no conhecimento da verdade. À medida que nós temos a nossa fé edificada, à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós manifestamos tudo isso através das nossas atitudes, ou seja, a nossa vida torna-se uma vida piedosa, uma vida de rendição a Deus, uma vida de sujeição às verdades de Deus. E nós precisamos manter o nosso coração sempre alimentado com essa fé, com essa verdade, e elas têm um fundamento. O fundamento não é essa vida aqui. Isso aqui é passageiro. O fundamento é a esperança que temos na vida eterna, a qual Deus prometeu antes mesmo dos tempos eternos. O Senhor já havia prometido, já havia profetizado a respeito do Evangelho, a respeito da vida eterna, a respeito do nosso destino. Nosso destino não é essa terra aqui, esse mundo aqui como vemos hoje. E glória a Deus por isso. O mundo jaz sob o maligno, a corrupção do pecado que comanda as trevas, que comandam o sistema desse mundo. Nós vemos cada vez pior, nós vemos a questão moral, a questão da corrupção moral. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, amados, é desesperador. O mundo caminha de mal a pior, mas nós, a nossa fé e o conhecimento da verdade que nós contemplamos, esse conhecimento que nós temos crescido dia após dia, eles se fundamentam numa esperança, mas não dessa vida aqui, mas da vida que o Senhor mesmo prometeu antes mesmo dos tempos eternos, antes da criação do mundo. Deus já havia prometido que o nosso destino, que o nosso fim não é essa terra caída, não é esse mundo corrompido. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero encorajar você a manter o seu coração sempre esperançoso, o seu coração ansiando sempre pela volta de Cristo, que se estabeleçam os novos céus e a nova terra. Amados, que nós
estejamos para sempre com o Senhor e o conheçamos assim como Ele é, o vejamos face a face. Eu encorajo você a se encher dessa esperança. A nossa fé tem um alvo, o conhecimento da verdade tem um alvo, é Cristo Jesus. Nós ansiamos em estarmos para sempre com Cristo, para sempre com Cristo. Eu encorajo você nesse dia a se encher dessa esperança, a esperança da vida eterna. É nessa esperança que a nossa fé e o conhecimento da verdade se fundamentam. Sabe, o alicerce da nossa fé é Cristo Jesus. Nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, porque Ele é a verdade. Quando nós nos relacionamos com a Bíblia, com a Palavra de Deus, a fim de crescermos nesse conhecimento, é porque nós temos essa esperança viva. E glória a Deus por isso. Você já imaginou, amado, se a nossa única esperança fosse essa vida aqui? E nada mais? E nada mais? Que miserável seria isso, que triste seria isso. Mas nós temos uma esperança viva, e quanto mais nos alimentamos essa esperança, mais a nossa fé é edificada, mais nós temos ânimo para crescermos no conhecimento da verdade, para nos relacionarmos com a palavra de Deus. E quanto mais crescemos em fé, em conhecimento, mais manifestamos a vida de Cristo que foi depositada em nós, mais e mais somos luz, somos sal da terra, luz do mundo. O intuito da nossa existência, amados, é refletir Cristo, para que haja salvação, para que as pessoas creiam em Cristo Jesus e rendam-se a Cristo Jesus e mais pessoas sejam salvas. É para isso que existimos. Amados, somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Que eu e você possamos nos encher com essa esperança, ativando cada vez mais, edificando cada vez mais a nossa fé, crescendo no conhecimento da verdade, para que Cristo se manifeste e haja salvação ao nosso redor. Que de fato nós vivamos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua obra redentora, santificadora, justificadora. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles mantenham um coração sempre esperançoso, para que eles não se limitem a essa vida aqui, às coisas dessa vida aqui, aos desejos dessa vida aqui, não, Pai. Que eles possam manter o seu coração vivo, esperançoso, Pai, na vida eterna, naquilo que o Senhor mesmo conquistou para nós. O nosso fim não é esse mundo aqui. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles se encham de esperança, para que a fé deles seja edificada, fortalecida, para que eles cresçam no conhecimento de Cristo Jesus e possam de fato viver para a sua glória, olhando fixamente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.